Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho para a gente falar sobre política, porque algumas pessoas muito queridas têm falado comigo sobre esse assunto pessoalmente e também manda mensagem pelas redes sociais e eu me senti, né, no dever de gravar esse vídeo. Uma das perguntas que me fazem é por que eu, como uma pessoa assim, coordenadora de uma missão, né, da comunidade Filhos da Misericórdia, representante, né, da igreja, me envolvi em política. Então, para responder isso, eu trouxe aqui, né, o que diz a igreja. No Ministério da Renovação Carismática, chamado Fé e Política, diz que é nosso objetivo de cristão conscientizar outros cristãos a utilizarem o voto de modo justo e a apoiarem o candidato conforme a consciência de cada um. Então, a política em si, ela faz parte da nossa vida, né? A educação, a saúde, saneamento básico, tudo isso é política. E muitas vezes os cristãos, eles não sabem que a eleição, ela é de 4 anos, né? Para vereadores e prefeitos e para governadores, senadores, elas não compreendem que esses representantes, eles têm o dever de nos servir na educação, na saúde. E muitas vezes elas não têm a consciência da dimensão de saber como votar. Então, muitas vezes, elas votam apenas por algo que elas receberam em troca. Claro que todo mundo quer uma ajuda, se estiver precisando. Vou dar um exemplo. Estou precisando muito de uma cirurgia ou de um remédio ou de alguma coisa e aquele político, na hora que eu mais precisei, ele me ajudou. Quando ele se candidatar, se eu quiser por gratidão retribuir, né, esse gesto que ele fez comigo, então não há nada de errado nisso. Mas eu preciso escolher de modo geral o meu representante, o que ele tem feito, né, ou o que ele vai fazer, se propõe a fazer, para que quando eu precise de uma cirurgia, eu fazer no meu município, que quando eu precise de uma consulta com especialidade, eu ter na minha cidade, de que quando eu precise, né, tirar ali aquele esgoto que passa na rua de trás de casa ou da frente de casa, ter uma gestão que faça aquilo ali ser coberto, ser limpo, né? Aquela estrada que, por exemplo, quem é de Poço Comprido ou de qualquer outra zona rural, aquela estrada que eu trafego todos os dias para trabalhar ou para vir para a escola, que muitas vezes quebra o carro, um amortecedor. Então, se aquela estrada ela não tiver bem conservada, aquilo prejudica diretamente a gente. Então, a escolha do político ela está diretamente ligada a isso. E a igreja diz que nós, como cristãos, a gente precisa, né, orientar o nosso povo. Lá no Salmo 32, 12, diz: Feliz a nação que tem o Senhor Deus, né, o Senhor por Deus, por seu Deus, e o povo que ele escolheu por sua herança. Então, feliz a nação que sabe escolher, que pede discernimento a Deus, que ora a Deus para que não se viva na corrupção. E muitas vezes é o próprio povo que se corrompe. Quantas vezes a gente participa e vê situações que a pessoa recebe uma ajuda de alguém e diz: eu vou lhe ajudar, eu estou com o senhor, eu vou votar no senhor. E aí quando aquele candidato dá as costas, que vem outro, ele pede também ajuda ao outro e diz: eu estou com o senhor, eu vou votar no senhor. Então, essa pessoa, ela não está pedindo um discernimento a Deus de quem escolher. Ela está enganando os políticos e está sendo corrupto junto com eles, muitas vezes. Então, assim, a gente não pode reclamar de algo que a gente não vive. É igual o julgamento. A gente não pode julgar o próximo quando o nosso coração está distante de viver os mandamentos de Deus. Então, é aquele ditado: quem sou eu para julgar se eu não vivo, né? Então, é importante estar dentro da política para que a gente possa fazer o nosso papel de cristão. O que é que diz o catecismo da nossa igreja, que é o nosso ensino, é quem nos ensina como católicos, no número 2442. Não compete aos pastores da igreja, né, sacerdotes, bispos, diretamente
se intervir, né, diretamente na construção política e na organização da vida social. Esse é um papel dos fiéis leigos por sua própria iniciativa. Então, o sacerdote, né, não tem por que se envolver em política, mas o leigo, ele pode, se assim for, de sua própria iniciativa, intervir nessa escolha, né? Inclusive, parabenizo o Padre Paulo, nesse domingo, na celebração, deixou bem claro para todos que ele não toma partido porque ele é o pastor da igreja, né? Então, isso é muito importante, né? Porque ele é padre de todos os leigos, seja ele do partido A, B, C ou D, ele é padre de todos. Então, isso é muito importante nessa construção. A igreja também diz, no número 2492, que é condenável qualquer atividade política que atente contra a intimidade e contra a liberdade das pessoas. Então, somos livres para escolher o partido que queremos, o candidato que queremos, desde que não afete a intimidade e a liberdade. Quando a igreja também fala, né, que não podemos estar ao lado de partidos que, por exemplo, são contra a vida, né? São a favor do aborto, por exemplo. Então, a gente precisa ver que quando a palavra diz feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, é aquele povo que busca, através da sua escolha política, um líder ou um partido que não seja contra os seus princípios cristãos, certo? A segunda pergunta que me fazem é se a política é um meio tão sujo, por que se envolver sem não se sujar? E aí eu quero trazer Romanos 8,32, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que falta muitas vezes é você ter testemunho. Infelizmente, realmente, a política, ela tem o seu lado sujo. E eu tenho certeza que é por ela ter esse lado sujo que muitos cidadãos de bem não se envolvem. Porque eles têm medo de se decepcionar, porque eles sabem as consequências de serem sujos, de sujar o seu nome. Então, assim, se você está com Deus, quem será contra você? O que eu quero dizer, se você tem a sua consciência tranquila de que você está seguindo, né, o correto, de que você não está se permitindo se sujar, está fazendo algo correto, ainda que falem, né, você tem que estar de pé. Porque não tem coisa melhor do que a sua consciência. E a outra pergunta que me fazem é se eu não tenho medo da língua das pessoas. Então, eu também quero trazer aqui dois textos que tem no Diário de Santa Faustina. E que para mim, na minha vida, em tudo, eu tento seguir. Diz assim: suporta com grande calma e paciência tudo que te aconteça. Não te defendas quando toda vergonha recair sobre ti injustamente. Deixa que triunfem os outros, porque eu estou sempre contigo. Qualquer adversário só te causará dano se eu permitir. Então, tudo que nos acontece quando servimos a Deus é permitido por Ele. Claro que Ele não quer a nossa tristeza, a nossa humilhação, mas Ele permite. E de certa forma Ele permite, seja para nos provar, seja para a gente dar o testemunho, seja para a gente ser edificado, né? Lá em Eclesiástico, por exemplo, diz: se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação, porque o ouro é provado no fogo, né? E a gente é provado na humilhação. Então, assim, em todos os lugares a gente passa por isso. Seja no nosso trabalho, às vezes na nossa família, não só na política. Tem gente ruim em todo lugar. Às vezes pessoas do nosso próprio partido tentam denegrir nossa imagem, levantando calúnias, inventando histórias, construindo narrativas falsas. Mas é o que eu disse, a gente precisa estar de cabeça erguida, porque a nossa consciência é quem determina quem a gente é. Então aqui em Macaparana, esse ano, temos vários candidatos, já teve aí as convenções.
Você que é cristão, eu falo para quem é cristão, faça sua política de forma limpa, respeite a decisão do outro, não fique denegrindo a imagem de ninguém, mostre para que você veio, o que você acredita e tente fazer a sua parte. Apresente seu candidato, torça por ele, mas não brigue, né? Não calunie, não julgue. Se pulou, se não pulou, se foi comprado, se foi vendido, se é falso, se é verdadeiro, o que for. Faça a sua parte. Como cristão, você tem que saber entrar e sair em qualquer lugar. Amém? Então era isso, minha gente. Espero ficar claro aqui para as pessoas que têm me questionado. E continuo sendo, né, a missionária que eu sou, aonde eu estiver, tá bom? Um cheiro bem grande. Deus te abençoe. Fica com Deus.